Meu nome é Alessandro Poveda, eu sou psicanalista e eu preciso te dizer, você tem TDAH. Muito provavelmente você já assistiu algum vídeo, especialmente no Instagram e TikTok, afirmando que se você esquece coisas, é desastrado, se você procrastina, se você tem impulsividade, isso é TDAH. Você faz isso, você tem TDAH. O grande problema desses vídeos é que eles tratam uma questão que é extremamente complexa como se fosse algo muito simples e fácil de ser diagnosticado, muito reducionista. Um estudo recente, publicado numa revista científica, depois eu vou colocar o link aqui embaixo, apontou que mais de 50% desses conteúdos, especialmente TikTok e Instagram, contêm distorções, informações incompletas e erros muito sérios a respeito de transtornos, especialmente TDAH e transtorno do espectro autista. O problema é que esses vídeos acabam viralizando e acabam produzindo mais eco, mais efeito do que os vídeos produzidos por profissionais. E muitas pessoas acabam se pautando por eles para determinar se tem ou não determinado transtorno. Dentre os principais erros apontados nesses conteúdos estão transformar qualquer dificuldade em sintoma. É absolutamente normal que em algum momento a gente se distraia, que a gente tenha dificuldade em prestar atenção em certos momentos, que a gente tenha um certo grau de impulsividade, que a gente quebre alguma coisa de vez em quando, esqueça um compromisso. Esses comportamentos são naturais. O que vai caracterizar um TDAH é um comportamento recorrente, frequente e intenso e um conjunto de fatores que acaba trazendo dificuldade para a vida de um modo geral, afetando várias áreas da vida. Confundir traços de personalidade com transtorno. Ser muito criativo, gostar de múltiplas tarefas, ser muito intenso, gostar de praticar alguma coisa durante muitas horas, isso não é necessariamente um transtorno, pode ser um traço da personalidade. Criar testes online para formular diagnóstico e utilizar informações isoladas como critério. Teste de TDAH. Foque no círculo do centro até os 3 círculos amarelos dos lados desaparecerem. Reduzir tudo à falta de atenção. O TDAH é caracterizado pela falta de atenção, mas às vezes pelo hiperfoco, pelo interesse em múltiplas tarefas ao mesmo tempo, pela impulsividade, pela desregulação emocional. Achar que TDAH explica tudo. Se eu discutir com uma pessoa, se eu esqueci um compromisso, se eu quebrei um objeto, se eu deixei de pagar o aluguel pelo terceiro mês seguido, se eu discutir com a minha namorada, é porque foi o TDAH. Dito isso, vamos entender o que é o transtorno. Em saúde mental, um transtorno é uma alteração, uma desregulação persistente no funcionamento psicológico e também comportamental de uma pessoa e que causa sofrimento afetando diversas áreas da vida. Outro fator importante é que, diferente da doença, que tem um marcador biológico, que pode ser diagnosticado por meio de exames, seja um exame de sangue, seja um exame de fezes, de urina, um exame de imagem, os transtornos eles não têm um marcador biológico. Você não vai fazer um exame que vai detectar que você tem TDAH. Portanto, esse diagnóstico é clínico. É necessário que você esteja fazendo terapia com um profissional e esse profissional vai avaliar esse quadro para saber se você tem o transtorno ou não e muitas vezes vai trabalhar em conjunto com um psiquiatra, com um neurologista e com outros profissionais para fazer um diagnóstico diferencial. Diferente do distúrbio, que afeta
uma área da vida e aí, por consequência, pode afetar outras. Por exemplo, um distúrbio de sono, a pessoa pode ter problemas no trabalho ou na faculdade, mas se ela resolver o problema do distúrbio do sono, os outros problemas vão deixar de existir. Portanto, um distúrbio é um problema localizado, um distúrbio alimentar, um distúrbio de sono, etc. No caso do transtorno, ele afeta invariavelmente várias áreas da vida. Top 5 poderes do TDAH que podem te transformar em herói ou vilão. 1. Isso implica dizer que se você não está tendo nenhum sofrimento e nenhuma dificuldade em qualquer área da vida, seja nos estudos, na vida familiar, no relacionamento amoroso, no trabalho, provavelmente você não tem um transtorno. Não existe nenhum transtorno que tenha só vantagens. Quem tem TDAH tem um cérebro hiperpotente, mais potente do que de uma pessoa não TDAH. É uma máquina de inteligência. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? É a maneira como o cérebro dessa pessoa vai reter, vai adquirir e vai aplicar as suas habilidades motoras, sociais, cognitivas, emocionais e como elas serão desenvolvidas ao longo da vida, como elas serão aplicadas ao longo da vida. Mas o que aconteceu que agora todo mundo tem TDAH? Então, o que ocorre é uma supernotificação, mas também uma subnotificação. O que é essa supernotificação? É quando muita gente acaba se identificando com os sintomas, com os traços, e acaba se intitulando como alguém que é portador, mesmo sem fazer nenhum tipo de avaliação, mesmo sem passar por um profissional. Então a pessoa faz um teste na internet e acaba dizendo, eu tenho TDAH. Isso faz com que o número de pessoas seja maior do que o que de fato foi diagnosticado. Porém, existe também uma subnotificação, porque tem muita gente, principalmente acima dos 20, 25, 30 anos, que tem o transtorno, mas não foi diagnosticado, às vezes nem sabe. Então, nós temos muitas pessoas que dizem ter TDAH e não têm, e muitas pessoas que não dizem ter TDAH e têm. A pessoa suspeitou que tem o TDAH. O que ela deve fazer? Deve procurar um psicólogo, deve fazer terapia para descartar outras possibilidades ou saber se não é apenas um comportamento disfuncional. Um psiquiatra que pode fazer uma análise e aí ele vai levar em consideração a história desse sujeito, vai levar em consideração o sintoma, vai levar em consideração o comportamento e o ambiente em que esse sujeito está inserido. E onde é que está a psicanálise nessa história? Bem, a psicanálise leva em consideração a ciência e os critérios diagnósticos da ciência. O diagnóstico de TDAH cria certos padrões, identifica certos padrões e cria critérios para diagnosticar pessoas. E isso é muito útil para a gente compreender certas dimensões do sofrimento desse sujeito. Mas a psicanálise está preocupada com o sujeito. A psicanálise vai entender e vai compreender melhor esse sujeito também a partir do seu diagnóstico. Mas a preocupação da psicanálise não é com o transtorno, a preocupação da psicanálise não é com o sintoma. A psicanálise não é a clínica do sintoma, ela é a clínica do sujeito. Portanto, mais importante do que o nome que você dá ao seu sofrimento é o seu sofrimento em si e a escuta desse seu sofrimento. Como é que você vai lidar com isso? Porque quer você saiba que tem o diagnóstico ou não, existe um sofrimento. E esse sofrimento é o alvo da psicanálise. É isso que a gente precisa e deseja escutar. A ciência cria categorias para identificar, entender e tratar padrões, para criar grupos e oferecer a esses grupos o melhor tratamento possível. A psicanálise escuta história, a psicanálise escuta sujeitos. Então, se você, independentemente do transtorno ou não, deseja ser escutado, entender melhor como lidar com o seu sofrimento, a psicanálise oferece a escuta para isso.